Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas online, né? Essas aulas aí no modelo remoto. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos tranquilos nas suas respectivas casas, né? E preparados para mais uma das nossas aulas de literatura. Nós já vimos aí o período do chamado romantismo, né? Eu comentei com vocês um pouco a respeito de como surgiu e como se estabeleceu o romantismo lá na Europa, as origens, as características fundamentais desse período literário. E agora, claro, nós temos que ver como o romantismo aparece no nosso país, no Brasil. Eu divido essa aula em duas partes, né? Nós vamos falar a respeito do romantismo brasileiro na prosa, ou seja, na escrita literária dos escritores brasileiros que escrevem contos e romances, tá? É a escrita em prosa. E depois nós vamos ver um pouco sobre a poesia desse período, a chamada poesia romântica, tudo bem? Podemos começar? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o contexto no qual o romantismo se dá no Brasil, tá? Normalmente, os períodos literários eles começam um pouco tardiamente no Brasil. O Brasil é um receptor, até pelo menos o início do século XX, ele é um receptor de conteúdo, filosofia e pensamento europeu, principalmente, né? Porque o Brasil nesse momento ainda é colônia, tá, de Portugal, e essas mudanças que vêm acontecendo lá na Europa acabam tendo como consequência uma série de mudanças também no Brasil. Uma das mudanças que acontece nesse período do século XIX é justamente, inclusive, a mudança do status do país de colônia de Portugal para, finalmente, um país independente, uma monarquia governada, claro, pelo Dom Pedro I, tá? É importante deixar bem claro o seguinte, apesar de nós termos textos como textos do Padre Antônio Vieira lá no Barroco e outras cartas e outras coisas do tipo, não existia prosa no período colonial. Quando eu falo que não existia prosa, é prosa nesse sentido de romances, contos, etc. A gente não encontrava isso. O desenvolvimento da imprensa em Portugal, né, ela permitia esse tipo de produção lá em Portugal, porém, no Brasil nós não tínhamos imprensa, tá? A imprensa brasileira se desenvolve a partir da chegada da família portuguesa, da família real portuguesa no Brasil, né? Quando eles vêm para o Brasil fugindo do Napoleão, né, do domínio que o Napoleão exercia na Europa, você acaba tendo o desenvolvimento da imprensa no Brasil para justamente também poder se ter uma divulgação da própria coroa, né, portuguesa no Brasil. E com isso surge tardiamente no Brasil a chamada literatura de folhetim, a qual eu já comentei com vocês, que é aquela literatura que tem como principal característica o fato de ser publicada em jornais. Você tinha romances de longa duração, mas que eram divididos em capítulos, e esses capítulos eram publicados semanalmente nos jornais, fazendo as pessoas ficarem interessadas em acompanhar aquilo, em dar prosseguimento a essas histórias, né? E aí nós temos a independência. E a independência traz consigo um fortalecimento muito grande de um traço que para o Brasil é estranho, que é o nacionalismo, né? O Brasil, apesar de ser um país, era um país colônia, era considerado uma parte de Portugal. Então não havia ali um sentimento forte de nação. Esse sentimento nacionalista, que é um traço do romantismo, né? O nacionalismo é um traço do romantismo, ele vem como consequência imediata da independência. Tá? Então, a partir daí se constitui o chamado romantismo brasileiro. O romantismo, no seu início, vai ter fortes traços desse nacionalismo e vai ter como um dos objetivos constituir a imagem de um nacionalismo brasileiro. Para isso, os escritores brasileiros vão procurar o que seria a origem do Brasil. E eles vão encontrar essa origem do Brasil nos índios, tá? Eles vão usar a imagem do índio como imagem que simboliza a nação brasileira. Então, o que é ser brasileiro? O brasileiro tradicional é uma mistura entre o índio e o branco português. Claro que você tem o negro aí no meio, mas o negro é escravizado ainda, não é respeitado, não é tratado como um ser humano. Isso só vai acontecer no final do século XIX, né, com a abolição da escravatura. Os romances românticos, ou seja, as obras românticas
organizadas em forma de prosa, eles ganham muita força e se tornam extremamente populares, tá? Principalmente os chamados romances urbanos, que eram feitos para a classe burguesa, que lia jornais, né, constantemente, então uma classe leitora dos principais jornais. Aliás, nesse momento surgem os grandes jornais do Brasil, alguns que existem até hoje, como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, etc. E inicialmente esses romances retratavam o luxo e a pompa da vida social da burguesia. Lembrando que o romantismo é o período de ascensão da classe que nós chamamos de burguesia. Tá? Então nós temos aí a consolidação dessa classe social e os romances retratam justamente a visão de mundo, a filosofia, o pensamento, as expectativas, os interesses dessa burguesia. Tá? O autor mais importante do romantismo no Brasil é o José de Alencar, né? Que é aquele que expande o conceito de romantismo para além desses romances urbanos, trazendo também na bagagem romances que a gente chama de indianistas, porque estão focados na imagem do índio, tá? Nessa figura do índio, mas eu já vou comentar, essa figura do índio não é o índio como a gente tá acostumado, não, ou que a gente vê no cotidiano, tá? Os romances regionais ou regionalistas, que falam a respeito de elementos do interior do Brasil, ou de certas regiões específicas, com traços culturais daquelas regiões, e os chamados romances históricos, né? A gente já comentou sobre isso quando eu falei sobre o gênero romance, comentei sobre como ele funcionava. Então é importante entender o seguinte, tudo isso surge em que contexto e com que objetivo? Valorizar a grandeza territorial e a natureza do Brasil. Esses eram os valores que eram tidos durante muito tempo, né, por consequência, desde o início da colonização, desde a carta do Pero Vaz de Caminha até o momento atual, nós temos uma valorização da natureza, né, aquela coisa que a natureza é a natureza exuberante do Brasil, as frutas que só existem aqui, os animais que só existem aqui, o colorido das nossas aves, tudo isso é extremamente valorizado desde muito tempo e se torna o principal símbolo do nosso país, junto com a grandeza do nosso território, que é largo, que é gigantesco, é quase continental e etc. Isso dá origem e reforça um grande idealismo, tá? Um grande idealismo, ou seja, o Brasil ele não é enxergado do seu ponto de vista concreto, mas do ponto de vista ideal. Então, para isso, você vai ter algumas teorias que surgem, né, que se consolidam para passar a imagem de que o Brasil é um lugar perfeito, é um lugar que parece o paraíso, né? Primeiro, a ideia da igualdade racial e da contra-miscigenação. Todas as raças, né, elas estão unidas para formar a nacionalidade brasileira. Lembrando que quando eu falo todas as raças, o negro ainda num primeiro momento não é tratado como uma raça respeitável. Nós estamos valorizando aí a figura do indígena em relação ao português e assim por diante. E claro, quando eu falo do indígena, não estou falando do indígena de verdade, estou falando de um índio supervalorizado, tá? Uma figura que é exemplar, pura e honrada, que parte de um conceito que está lá no iluminismo, que vem lá com o Rousseau, que a gente comentou quando eu falei do arcadismo, tá? E que permanece como uma referência, que é a ideia do bom selvagem, ou seja, o homem que está mais próximo da natureza, ele é o ser humano bom, porque naturalmente a humanidade é boa, tá? E nós somos corrompidos pela sociedade, pelos vícios e etc. Essa ideologia que vinha lá do período do iluminismo permanece no período do romantismo e é visto como um referencial desse tipo de comportamento, do bom selvagem, justamente o indígena. E o indígena é visto como um ser puro. O que quer dizer com um ser puro? Um ser que não tem maldade, que não tem pecados, que não tem luxos. Então o índio das histórias do romantismo, ele é sempre uma figura elevada, superior, cheia de valores e etc. O que contrasta, claro, com qualquer pessoa normal. O índio não é um ser diferente de nós, a diferença é apenas cultural, né? Mas aqui eles carregam nesses traços que são ligados a esse idealismo. Idealismo que também acaba tendo como consequência a idealização da mulher e, claro, isso dá origem ao amor
platônico, que é aquele amor que você quer ter em relação a alguém, mas esse alguém é inatingível. Então você tem aquele amor, a mulher é sempre virgem, é sempre pura, é sempre uma figura distante do meu desejo, tal. O desejo erótico, ele não é tão forte. Muito pelo contrário, o romantismo brasileiro tenta se afastar bastante desse tipo de imagem, tá, erótica na literatura. A gente vai encontrar isso posteriormente, já no realismo e principalmente no naturalismo. O primeiro romance brasileiro que a gente considera o primeiro romance tipicamente romântico, tá? E também o primeiro romance brasileiro é A Moreninha, do Joaquim Manoel de Macedo. Ele originalmente foi escrito em folhetim, ou seja, foi publicado em capítulos, né? Mas depois ele foi compilado, em 1844 nós temos o lançamento de A Moreninha, que se torna o marco inicial do romantismo brasileiro, tá? No caso da escrita em prosa. O Joaquim Manoel de Macedo, ele foi médico, jornalista, professor de geografia e história. Na época era muito comum eles terem várias profissões assim, né? E é fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele é fundador também de uma revista que chama Guanabara, que é uma revista que passou a publicar romances. Isso aí é a origem de um tipo de publicação que vai ser muito comum depois no século XX, no início do século XX, tá? Que é as revistas literárias, tá? Essa é uma das primeiras grandes revistas literárias brasileiras, que é uma revista voltada apenas para publicar textos, contos e obras literárias, tá? E aí ela, claro, publicava os romances dele no formato de capítulos, né, em folhetins. Ele foi amigo íntimo do Dom Pedro II, tá? Vejam que ele é do período ali entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele tem várias amizades no meio artístico. A gente vai conversar um pouco sobre isso em algum outro momento, mas ele tem muitos amigos dentro do universo das artes brasileiras do século XIX. E nas suas obras, nas obras de Joaquim Manoel de Macedo, nós encontramos características e temas típicas, né, do romantismo, tá? Como o relacionamento difícil, é impossível, então os personagens enfrentam triângulos amorosos, ou é uma moça muito rica e um homem pobre, ou há sempre alguma forma de complicar o romance dos personagens. Lembrando que o romance, né, o relacionamento entre duas pessoas, é o foco da maioria dessas obras, tá? Havia um tom humorístico que não é tão característico do romantismo, mas na obra dele aparecia bastante, tá? É bem característico da literatura brasileira, né, o humor, assim como nas nossas artes em geral. Há uma grande dúvida entre o desejo e o dever, então aquele conflito que existe entre sentir algo e ter o dever de cumprir um dever moral específico, né, de manter-se, por exemplo, puro, etc, tal. Há sempre um momento em que você tem uma grande revelação nos romances, então tem um segredo, uma história escondida. Aí alguém vem e revela, então essa revelação que é típica das novelas. A gente está muito acostumado com isso, porque as novelas que a gente vê na televisão são muito inspiradas nesse tipo de romance. Tanto que a maioria das novelas de época são tradicionalmente adaptações de romances desse período. É isso, uma coisa que fica aqui de referência para vocês, tá? E nós temos aí sempre uma linguagem mais coloquial, mais popular, mais do dia a dia, tá? Claro que é importante chamar atenção que quando eu tô falando linguagem coloquial, não tô falando de você tratando o seu amigo falando, ei, mano, beleza? É nós que voa, bruxão. Não é isso, tá? Falo linguagem coloquial do século XIX. Então, para uma pessoa do século XXI, ler um livro do século XIX, se eu vir e falo, linguagem coloquial, você vai ler e falar, ai, professor, que linguagem do dia a dia é essa? Olha o jeito que os caras falam. Porque no século XIX se falava um português diferente do nosso, tudo bem? Segunda autora que eu queria chamar a atenção de vocês é a Maria Firmina dos Reis, tá? Uma figura histórica muito importante no Brasil. Ela era professora nordestina, tá? E é considerada a primeira mulher a publicar um romance no país. Nesse período, como eu comentei para vocês quando eu falei a respeito do romantismo na Europa e da Jane Austen e outras autoras que surgiram, nós temos o início do surgimento da escrita feminina. Não que antes a gente não tivesse autoras, a gente tinha, mas normalmente eram muito poucas, relegadas a papel de segunda importância e, principalmente, né, não tinham espaço para divulgar as suas obras, por preconceito mesmo, tá? Além do fato de que muitas mulheres não tinham estudo, porque eram criadas para serem esposas e ponto final. Aqui não, aqui você tem uma
uma mudança estrutural da sociedade que acaba fazendo com que as mulheres tenham acesso à leitura, ao estudo e se tornem as principais consumidoras dos romances no Brasil. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Quando a literatura romântica cresce, ela cresce muito atrelada ao seu público leitor. E a Maria Firmina dos Reis é fruto desse universo no qual as mulheres começam a escrever literatura, tá? E ela chama atenção, dentre outras coisas, além de ser mulher, por ser uma mulher negra, tá? Filha de brancos e negros, mas evidentemente uma mulher negra, tá? A sua obra é considerada então a primeira, inclusive, a se posicionar de forma contrária à escravidão. Esse período do romantismo, depois do realismo, é o início do chamado movimento abolicionista, ou seja, um movimento que tem como objetivo acabar, abolir a escravidão. Ela é uma das primeiras escritoras a tratar disso em suas obras, antes de outros importantíssimos do Brasil, tá? E a obra dela possui traços fortes do romantismo mais folhetinesco, esse do amor impossível, triângulos amorosos, um certo sentimentalismo. Isso tem nos romances dela. Mas junto com isso vem uma crítica muito profunda e muito forte à situação dos negros e das mulheres nesse contexto, tá? Inclusive botando muitas vezes essa crítica na voz das pessoas negras. São os personagens negros das histórias dela que levantam a reflexão, que levantam a crítica social, o que aproxima ela um pouco do período que a gente vai ver depois, que é o período do realismo, no qual a gente tem um foco muito maior e mais profundo na crítica social, tá? O romance mais importante dela é o chamado Úrsula, tá? Que também é considerado, por conta do contexto, o primeiro romance afro-brasileiro e abolicionista do país, ou seja, o primeiro romance escrito por uma pessoa negra no país, tá? Então, a Maria Firmina dos Reis é uma figura histórica importantíssima e é fundamental chamar atenção para o fato de que originalmente a gente não tratava a Maria Firmina dos Reis na escola, a gente não estudava a obra dela. A gente não comentava sobre a obra dela. Por quê? Porque era proibido? De maneira nenhuma. É que não se conhecia. Por conta justamente do preconceito sofrido por mulheres e por negros no período que ela viveu e posteriormente, a obra dela foi sendo deixada de lado. A gente recentemente, com o crescimento do poder dos grupos, dos movimentos negro e feminista dentro das universidades e da cultura nacional, né? Esses movimentos cresceram bastante dentro do nosso imaginário, a gente teve uma recuperação das obras de pessoas importantes que no passado foram esquecidas por conta do preconceito. É o caso da Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora importante, um marco histórico da literatura, muito lida, muito respeitada posteriormente, mas que teve a sua obra esquecida por conta desse preconceito. Tá? Então a gente recupera a obra da Maria Firmina dos Reis e hoje vocês podem ler e consultar e encontrar várias edições modernas da obra dela, justamente porque nós temos uma mudança na sociedade que tenta valorizar mais a produção das pessoas negras e das mulheres na nossa cultura. Bom, e agora é importante fazer uma pausa, né, para falar do maior escritor de prosa do Brasil, tá? O autor da maior parte dos romances desse período que nós chamamos de romantismo, que é o José de Alencar, tá? José de Alencar, ele foi um político também, tá? Ele foi político ligado ao Partido Conservador Brasileiro. É importante deixar isso bem claro, porque isso é um traço que aparece muito nas obras dele, não de maneira clara e objetiva, tá? Mas como um fundamento de certas coisas que ele propõe, que ele defende, tá? E ele foi ministro da Justiça do governo do imperador. E como ministro da Justiça, ele esteve contra o abolicionismo. Ele defendeu a continuidade da escravidão e foi contra a proclamação da República. Ele era a favor do mantenimento da monarquia. Tá? Então você tem esse traço da figura tipicamente conservadora, né? E a gente poderia dizer, usando os termos do hoje em dia, né, que a gente usa no cotidiano, né, digamos mais à direita do espectro político. É estranho falar isso nesse contexto, porque a gente não tem ainda definido essas características, né, no caso do Brasil. Mas ele é um cara mais ligado a esse universo conservador, tá? Que defende uma certa moralidade, os costumes, a religiosidade, etc.
E isso pode até criar uma imagem ruim para algumas pessoas, né, da obra do Zé de Alencar. Mas é importante a gente ter em mente que nós estamos falando aqui de coisas que têm um contexto histórico, tá? E dentro desse contexto histórico isso era extremamente comum. Ele se formou em Direito, ele era de uma família com posses, né? E escreveu para os jornais Correio Mercantil, que existe até hoje, tá? E o Diário do Rio de Janeiro. Ele era, como a maioria dos nossos escritores brasileiros desse período até o século XX, jornalista, ou pelo menos, mesmo que não tivesse formação de jornalista, escrevia para jornais, tá? E apesar dessa postura conservadora, ele sempre buscou uma linguagem mais nacional, e ele foi até ousado nas práticas de linguagem dele, trazendo coisas da fala do cotidiano da população brasileira. A obra dele pode ser dividida em diversos tipos de romances, porque o Zé de Alencar ele se preocupou em desenvolver, não apenas em escrever romances, mas em desenvolver o gênero do romance no Brasil. Por isso sua importância histórica, literária, gigantesca, tá? Porque antes dele não existia essa... Aliás, a gente tinha só um romance ou dois importantes, né, grandes, e aí ele vem e cria não apenas um romance ou dois importantes, mas ele cria uma série de tipos de romance, tá? Ele desenvolve romances regionalistas, como o gaúcho. O próprio nome deixa claro, um romance que se passa na região do Rio Grande do Sul e trata das questões relativas ao povo de lá. Ele faz os famosos romances de costumes que surgem nesse período, né? Eu comentei com vocês sobre esse tipo de romance, tá? Que são os romances urbanos, que são alguns dos mais famosos dele. Nós temos os romances históricos, que contam histórias relacionadas à nossa sociedade, ao nosso país, tá? Como as Minas de Prata, ou romance que fala sobre a Guerra dos Mascates. E, claro, algumas das suas obras mais importantes fazem parte do gênero indianista, que é aquele que relata essa imagem dos índios, tá? Dos indígenas, como figuras fundamentais, exemplares da nossa sociedade. Daí nós temos romances como O Guarani, Iracema e Ubirajara, dentre outros. Então, se a gente considerar inclusive esses três romances, nós temos o que nós chamamos de trilogia indianista. Tá? São três romances que têm como fundamento a ideia do índio como símbolo do país e que tentam fundamentar, a partir desse ciclo, uma imagem do índio como a referência de nacionalidade. Tá? Então, o que é ser brasileiro? Vamos encontrar os valores do Brasil lá nos índios. Os índios que vão aparecer nessas obras têm muito pouco de índio no que diz respeito ao comportamento. Eles têm traços muito mais próximos, por exemplo, dos cavalheirismos medievais, tá? A Iracema é uma moça pura e virgem, não tem nada a ver com uma indígena, tal. Porém, a descrição dos corpos, dos traços físicos é muito próxima dos nossos indígenas, e o Zé de Alencar tinha uma preocupação muito grande com a linguagem. Então ele faz, principalmente no Iracema, um grande estudo e uma busca por representar nos textos muito da cultura brasileira. Ou seja, você vai encontrar nesse texto muitos nomes de frutas, aves, plantas e todo tipo de seres da nossa cultura, da nossa fauna, da nossa flora, e ele vai trabalhar muito essa linguagem indígena. Então é importante perceber essa questão dentro das obras dele, tá? Nós temos também, claro, dentro dos romances urbanos, romances como Senhora, que tem já ali alguns pequenos traços de crítica social, tá? Que é um romance urbano, um romance mais próximo do que a gente chama de romance de costumes, mas acho que o mais simbólico do Zé de Alencar é provavelmente a trilogia indianista formada pelo Ubirajara, o Guarani e Iracema. Bom, além dele, nós temos Manuel Antônio de Almeida, tá? Manuel Antônio de Almeida, a gente pode até considerar que ele é uma figura de transição, tá? Ele está ali entre, a sua obra se coloca entre o romantismo e um pré-realismo, digamos assim, né? Nós temos ali algumas pequenas características do que a gente vai encontrar no realismo e no naturalismo, tá? Ele é formado em medicina, mas nunca exerceu a profissão de médico, foi jornalista, também, como praticamente todo mundo nessa época, e começou a escrever para os jornais também. E nessa escrita típica de folhetins, né, ele acabou publicando o seu único livro, ele só escreveu um livro, chamado Memórias de um Sargento de Milícias.
Porém, esse livro tem uma importância cultural e histórica gigantesca. Ali nós temos a instituição da figura do que hoje nós chamamos de malandro. O que é o malandro? Bom, vocês podem identificar o malandro em diversas figuras da nossa cultura brasileira, tá? Nós temos desde o malandro carioca tradicional, com um certo jeito de vestir, um jeito de falar, até o que eu brinco, costumo dizer que é o Zica, né? Aquela figura emblemática que a gente vê, por exemplo, no funk, no rap, que é todo descolado, malandro, tem um lado dele que é meio bandido, mas ao mesmo tempo ele não é 100% bandido. Essa figura que fica entre o bem e o mal, entre o bom moço, herói, e o canalha, nós temos esses traços conflituosos. Essa é a figura literária do malandro que aparece no Memórias de um Sargento de Milícias. E é claro, quando você tem esse tipo de figura, você está retratando uma parcela da população que é a parcela mais pobre, que não é comum de aparecer nos romances do romantismo, mas vai aparecer no Manuel Antônio de Almeida. Dentro disso nós vamos encontrar bastante, então, humor ligado a essa população, né? E uma certa crítica social e dos costumes que não era comum no período do romantismo brasileiro, mas que vai aparecer na obra do Manuel Antônio de Almeida. Por conta dessas figuras, né, especialmente da figura do malandro, nós vamos ter um certo distanciamento dele em relação ao maniqueísmo que é típico do romantismo. Você sempre tem um herói puro, perfeito, uma mocinha pela qual ele está apaixonado e um vilão maldoso que quer que todo mundo se dê mal, né? Ou quer roubar a mocinha do herói. Bem típico, né, das nossas histórias de romance tradicional. Isso é o que você vai encontrar na maioria dos romances românticos e você vai encontrar menos, tá, no Memórias do Sargento de Milícia, que está muito mais preocupado em caracterizar um certo aspecto da nossa cultura e da nossa sociedade. Apesar desse vídeo ser sobre a prosa do romantismo, ou seja, sobre a escrita em prosa de romances, eu quis incluir aqui dois autores que são importantes desse período, mas que não fazem parte da literatura em prosa. Na verdade, eles são escritores de teatro. Tá? O teatro brasileiro começa a surgir e ganhar força nesse momento e nós temos aí dois caras que são considerados fundamentais para entender o que é o teatro brasileiro. Tá? O primeiro deles é o Martins Pena. O Martins Pena foi introdutor de um gênero de teatro que nós chamamos de comédia de costumes, que é a base de boa parte do teatro cômico que nós temos até os dias de hoje, tá? Que pega cenas do cotidiano, da vida privada das pessoas e transforma isso em alguma peça de comédia. Tá? Ele era diplomata e escreveu quase 30 peças de teatro, apesar de ter vivido apenas 33 anos, né? Vítima das doenças daquela época. A boa parte do humor que aparece na obra dele é um humor bastante simples, bastante leve, bem adequado ao público romântico, né? Que é um público que está muito próximo daquele público. O público dele, do teatro, está muito próximo daquele público dos romances de folhetim, que é uma coisa mais açucarada, mais leve. Então você tem muita confusão, muita coisa que parece uma novelinha boba, sabe? Ou um filme de romance simples com os apaixonados que se separam. Você tem uma série de confusões, até os dois se encontrarem e tal. Então suas obras têm muito disso. Mas elas também trazem, isso é importante, uma certa ironia e crítica social, especialmente a opressão que pessoas mais pobres e mais simples vivem no seu cotidiano. Tá? As duas obras mais famosas dele são O Juiz de Paz na Roça e O Noviço, que faz inclusive uma reflexão, uma certa crítica à igreja, tá? Que é uma coisa bastante incomum no período do romantismo. E por último, o Senhor Corpo Santo. A obra do Corpo Santo, é interessante chamar a atenção para isso, né? Esse não era o nome dele, tá? O nome dele era José Joaquim de Campos Leão, mas ele se auto-intitulava e assinava, né, suas obras como Corpo Santo. Ele foi jornalista, foi professor, mas até onde a gente sabe, a gente não tem como ter certeza, tá, gente? Porque é século XIX, tem certas coisas que a gente não tem registro, tá? Mas até onde se sabe, ele tinha algum quadro psíquico, algum tipo de doença mental. Na época se chamava de monomania,
mas o diagnóstico de doenças mentais no século XIX não era preciso, né? Então a gente não sabe se ele tinha uma esquizofrenia ou uma bipolaridade, algum quadro. A gente sabe que era um quadro sério, um quadro grave de problemas psiquiátricos que levaram ele a ser internado num hospital, e aí a sua obra acabou sendo deixada em segundo plano porque ela era considerada um retrato, né, da mente dele. Ela é uma obra muito estranha para aquela época, até difícil de classificar. A gente menciona ele durante o período do romantismo porque ele tem uma certa relação com as comédias do Martins Pena. Porém, ele não pode ser considerado em si um autor romântico, porque você pega na obra dele características como o nonsense, ou seja, a falta de sentido, o surrealismo, que é uma coisa que vai surgir depois. Há um forte tom erótico, que é uma coisa que não tem no romantismo brasileiro, quase em nenhum lugar, tá? Situações cômicas extremamente exageradas, e ele escreve as obras, esse nome dele com Q-I-O, né, Corpo Santo, ele escreve as obras com uma ortografia própria dele. E aí fica difícil você separar o que seria uma coisa que está ligada ao problema psicológico dele ou aquilo que é estilo de autor. A obra dele passou a ser muito respeitada e valorizada posteriormente porque as pessoas perceberam que, apesar dos problemas que ele tinha, a obra que ele deixou era uma obra extremamente criativa, inventiva e interessante para aquela época, tá? Especialmente se você pensar no teatro como a gente tem naquele momento. Ele é um autor ousado, inovador, certo? Mas tem essa coisa, né? Com os traços do problema mental que ele possuía, interferiam diretamente no tipo de obra que ele desenvolveu. Independente disso, uma obra fundamental da literatura romântica brasileira. Bom, é isso por enquanto. Então, nessa primeira aula aí, nós tivemos uma revisão aí das figuras do romantismo em prosa do Brasil, tá? E na próxima aula de romantismo nós vamos ver os autores da poesia brasileira, das 3 fases da poesia romântica no Brasil. Espero que fiquem todos bem, que estejam todos tranquilos aí nas suas casas, façam as atividades e a gente se fala na próxima. Falou, galera. Até mais.